Fluminense pode ter novidade na partida contra o Vitória e Portal crava que jogador importante do Flusão não terá condições de atuar nessa partida. Além disso, a molecada de Xerém dá show e vence mais uma partida e tem clube estrangeiro voltando à carga para tirar destaque do Flusão. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui, então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar de Fluminense. Quero começar esse vídeo aqui falando da molecada de Xerém que entrou em campo na tarde de hoje, quinta-feira, pelo torneio Leonel Sanches lá no Chile. O Fluminense está com uma equipe sub-18 nesse torneio. A gente comentou aqui, havia vencido a primeira partida contra o Santiago Wanderers por 2-0. Na tarde de hoje, enfrentou a Universidade de Chile, lá U. E o Fluminense foi escalado para essa partida com o Carlos no gol, Júlio Fidelis na direita, Janderson Rodrigo e Arthur Vinícius no meio-campo, Cauã, Fabinho, Vitor Cauã e Matheus Pedro lá na frente, Ítalo e Kelvin. E o Fluminense não tomou conhecimento, passou o carro 3-0 em cima da Universidade de Chile. Tá aqui passando na tela os gols do Fluminense. Ó, o primeiro gol, cobrança de escanteio no primeiro pau, Kelvin desviou de cabeça para abrir o placar. Depois o Ítalo pegou essa bola, ó, partiu em velocidade, tocou para o Fabinho, que invadiu a área e bateu de canhota no cantinho do goleiro para fazer o 2-0 para o Flusão. E para finalizar, o Matheus Pedro bateu essa falta aí, ó, lá no meio da área, o goleiro ficou perdido e ela entrou direto. 3-0 Fluminense, e agora os moleques de Xerém estão na liderança da competição. Na última rodada vão jogar contra a seleção chilena para decidir o título, portanto, da competição. Garotada tricolor dando show no exterior. E ontem a gente comentou sobre a partida do Brasileirão Sub-17 do Fluminense. O tricolor venceu o Santos por 2-1 fora de casa e se classificou para a final do torneio. E agora a CBF já definiu oficialmente onde será a final. O jogo será em partida única no dia 3 de novembro no Allianz Parque. O jogo é Fluminense e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Fluminense. E como o Palmeiras teve um desempenho melhor na fase de grupos do que o Fluminense, ele será o mandante nessa final. Vale lembrar, né, que o portal Xerém Stuff ontem lembrou a gente de que na fase de grupos desse torneio, Fluminense e Palmeiras se enfrentaram e a partida terminou empatada em 1-1. Então o Fluminense pode conquistar o bicampeonato do Brasileirão Sub-17. Aproveitando o embalo aqui, eu quero falar de uma novidade que o Fluminense pode ter na partida contra o Vitória. Só antes eu vou rapidinho lembrar você, tricolor ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito simples. Comentário fixado desse vídeo, clica no link, vai abrir automaticamente aí no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense. Você vai apertar o botão seguir e aí vai começar a receber tudo o que está acontecendo com o tricolor. Combinado? Tô te esperando por lá. Vamos falar um pouquinho dessa novidade que o Fluminense pode ter na partida contra o Vitória. Isso porque a gente lembra, né, que o Bernal, Facundo Bernal, volante uruguaio, está suspenso, não pode atuar contra o Vitória devido ao terceiro cartão amarelo. E comentamos aqui, né, sobre as possibilidades do Fluminense, né, do Mano Menezes para substituir o Bernal. A gente sabe que ele faz dupla de volantes com o Martinelli. Martinelli deve ser o titular, né, deve permanecer na posição. E aí surgem dois jogadores disputando essa vaga. O Vitor Hugo, recém-chegado, primeiro volante, cabeça de área, pode ser o cara escolhido para substituir o Facundo Bernal. Uma outra possibilidade é o Nonato jogar por ali, aí o Martinelli voltaria para fazer um primeiro volante, o Nonato jogaria como segundo homem de meio. Possibilidade mais remota, né, bem remota na verdade, só estou citando aqui por desencargo de consciência, é o Gabriel Pires. A gente lembra, o Gabriel Pires ainda está no elenco do Fluminense, não foi oficialmente afastado, está treinando lá normalmente, mas não é relacionado para uma partida sequer desde 11 de julho, naquele empate em 1-1 contra o Criciúma. Foi a última vez que ele foi relacionado, já tem mais de 3 meses. E um jogador que surge ali como uma possível novidade para o Fluminense nesse cenário de desfalques no meio-campo é o volante Wallace Davi, de 17 anos. Ele treinou na tarde de hoje com o elenco profissional do
Fluminense, e vale lembrar, né, ele não atuou no jogo de ontem do Brasileirão Sub-17 porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador treina já com alguma frequência com os profissionais do Fluminense, inclusive já foi relacionado na partida contra o Fortaleza, a segunda partida do Mano Menezes no comando do Flusão. Ele foi relacionado, mas acabou não saindo do banco, então não fez a sua estreia como profissional. Existe essa possibilidade, portanto, com a escassez de volantes, dele ser relacionado, né? Vale lembrar que o Nonato tem a possibilidade de jogar, mas ele não atua desde que ele fraturou o nariz contra o Botafogo. De lá pra cá ele passou por cirurgia, já tá treinando normalmente ali com os companheiros, utilizando aquela máscara que fica parecendo o Zorro, mas não foi relacionado para as partidas. Tinha expectativa dele voltar contra o Flamengo, não foi relacionado, contra o Atlético Paranaense também não. Então é outro jogador que a gente tem um asterisco aí, né, de dúvida se ele vai ter condições ou não para a partida de sábado. Então o Wallace Davi surge como uma grande possibilidade de ser relacionado para esse jogo e ser opção para o treinador Mano Menezes. Vale lembrar, tá? O Wallace Davi é um volante de 17 anos, da Esquadrilha 07, que é esse time que está na final do Brasileirão Sub-17. Tem contrato com o Fluminense até abril de 2027 e uma multa de 50 milhões de euros, cerca de 308 milhões de reais. E eu acho natural que você, tricolor, que acompanha um pouco mais a categoria de base, se pergunte, beleza, o Wallace Davi é um volante de destaque, mas tá subindo do 17 direto pro profissional, não tem ninguém no sub-20 pronto, né, para subir ali antes. Vamos lá, tem dois jogadores no sub-20 que tem algum destaque nessa posição. Um deles é o Gustavo Doma, que tá lesionado, inclusive o pessoal lá do Xeren Stuff trouxe a informação pra gente que ele só volta no ano que vem, então não teria condições de subir ao time principal nesse momento. E outro jogador ali da posição também da equipe sub-20 é o volante Fabinho, que vem se destacando, mas eu acabei de falar dele, né? Ele tá lá no Chile jogando o torneio Leonel Sanches, então ele não vai poder, né, ser relacionado para essa partida de sábado. Então surge aí o Wallace Davi como essa grande possibilidade de ser relacionado mais uma vez para a equipe principal do Fluminense. Se por um lado ele pode ser novidade, por outro, o Fluminense tem mais uma baixa confirmada para esse jogo. A informação quem traz pra gente é o GE, de que o Thiago Silva não jogará contra o Vitória. De acordo com a informação, ele permanecerá no Rio de Janeiro, seguindo o cronograma de recuperação da sua lesão no calcanhar esquerdo. Vale lembrar, né? Ontem a gente comentou aqui a informação da Bárbara Mendonça, também do GE, de que a lesão do Thiago Silva no calcanhar seria ali perto da dobra do pé, e é um lugar de difícil acesso para fazer o tratamento. É uma situação um pouquinho mais delicada. Existia a expectativa também dele voltar para o Fla-Flu, não voltou. Também contra o Atlético Paranaense não voltou. Contra o Vitória, mais uma vez a expectativa frustrada, porque ele não vai para o jogo, não viajará para Salvador e não será relacionado pelo Mano Menezes para terminar de se recuperar dessa lesão no calcanhar. A gente fica na expectativa e na torcida para que o Thiago Silva se recupere o mais rápido possível. Peça importantíssima do time do Fluminense, que é a verdade, né? Agora conseguiu, o Mano ajeitou ali a defesa. A gente tem 3 vitórias consecutivas sem tomar gol, mesmo sem o Thiago Silva, mas isso não diminui em nada a importância dele, tanto tecnicamente quanto psicologicamente, na questão anímica do time. Então a gente fica na torcida para que ele volte o mais rápido possível a ter condições de ajudar o Flusão. Tem jornalista estrangeiro garantindo que tem clube estrangeiro que vai voltar à carga para tirar destaque do Fluminense. A gente vai conversar sobre isso, só deixa o antes rapidinho aqui, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando do seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. A galera chega junto, comenta e sempre que a gente pode a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Paulo, de João Pessoa, na Paraíba, Francisco de Assis, de Minaçu, em Goiás, Celso, de Vila Velha, no Espírito Santo, André Nunes, de Barra de São João, no Rio de Janeiro, e para o Marcos Afonso, também do Rio de Janeiro. Um abração para a galera tricolor ligada na Central, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve? E cite o seu nome aqui em algum vídeo, comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa informação, e aqui para eu falar o nome desse jornalista vai ser um grande desafio, tá? Yagis Sabunokuglu é um jornalista turco, tá? Um jornalista bastante famoso lá na Turquia, tem bastante seguidores nas redes sociais. Ele falou em um programa que participou sobre a prioridade do Galatasaray para contratar na janela de janeiro. De acordo com ele,
o Galatasaray tem a contratação de um ponta como prioridade, e vale lembrar, né, o Galatasaray perdeu nessa janela o Artoglu, que foi para o Benfica, e o Zaha, que foi para o Lyon. Então eles querem muito contratar um ponta. E de acordo com esse jornalista, a equipe do Galatasaray já iniciou negociações oficiais para contratar John Arias do Fluminense em janeiro. E aí, de acordo com ele, a transferência pode, né, ser concluída para essa próxima janela. Vale lembrar, né, o Galatasaray veio atrás do John Arias nessa janela do meio de ano, né? Foi o time que foi o pivô da insatisfação do Arias, porque eles ofereceram o que o Fluminense queria, ofereceram 12 milhões de euros, mas 10 desses 12 iriam para os 50% do Fluminense, né? Apesar do Fluminense ter 50% e, em tese, receber 6 milhões, a proposta do Galatasaray pagaria 10 ao Fluminense e apenas 2 ao Patriotas da Colômbia, mas o Fluminense recusou. A gente comentou ontem aqui uma declaração do técnico do Galatasaray, dizendo que estava basicamente tudo certo, mas o Fluminense declinou de última hora, já que o treinador da equipe, Mano Menezes, não quis liberar o John Arias porque entendia que ele era essencial para as pretensões do Fluminense de se salvar do rebaixamento. Então, agora, o Galatasaray, de acordo com esse jornalista, vai voltar à carga pelo John Arias. A gente lembra, né? O Mário Bittencourt falou sobre isso em coletiva, disse que o Arias ficaria até o final do ano, mas se em janeiro chegasse uma proposta interessante tanto para ele quanto para o clube, o Fluminense acabaria liberando. A gente sabe que o jogador tem esse sonho, esse desejo de jogar no futebol europeu, aí a gente pode questionar aqui se a Turquia seria o melhor destino para ele, mas ele tem essa vontade de ir para lá. Não é nenhuma questão financeira. O Fluminense ofereceu uma renovação para o John Arias, em que ele ganharia mais ou menos a mesma coisa que ele vai ganhar no Galatasaray, só que ele recusou essa proposta do Fluminense porque ele quer ir jogar no futebol europeu, quer ter a chance de jogar uma Champions League, quem sabe. Então, de acordo com esse jornalista, a equipe do Galatasaray já iniciou essas negociações para tirar o John Arias do Fluminense em janeiro. Estamos atentos às próximas cenas, né, desses capítulos dessa novela do John Arias. E claro, assim que a gente tiver novas informações, a gente vai trazer aqui para você, tricolor, para te deixar muito bem atualizado. Beleza? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.